Fala desenhista! Aqui quem fala é o Luan Carlos e se você ainda não me conhece, eu pratico arte do desenho automotivo há mais de 11 anos e esse é o canal Luan Drawings, um canal focado em ajudar com dicas e tutoriais quem ainda é iniciante no mundo dos desenhos automotivos. E na aula de hoje eu estou trazendo um tutorial de um Corsinha que vocês pediram bastante. E antes de começar eu quero lembrar que a foto que eu estou usando de referência para fazer esse desenho está na descrição desse vídeo aqui. É o primeiro link na descrição. Acessa lá se você quiser desenhar junto comigo. Então vamos embora. Eu divido os tutoriais aqui do canal em 3 etapas simples. Quem já é inscrito já está acostumado com essas 3 etapas. Então vamos explicar como é que funciona. A primeira etapa é a etapa da montagem do esqueleto do desenho, que é o esboço inicial, que no caso você vai precisar de usar uma técnica chamada marcações ou linhas guia. Nessa primeira etapa você vai precisar começar o desenho com traços bem suaves. Já na segunda etapa é a etapa onde que você vai começar a apertar mais os traços e a moldar o shape do carro, ou seja, a lataria do carro em si. E na terceira e última etapa é a etapa de detalhamento e finalização do desenho. É aí que você vai cuidar dos detalhes menores do carro, como maçanetas, rodas, emblema e também da pintura. Então é a parte de finalização. A segunda e a terceira etapa são as etapas mais demoradas. A primeira etapa você demora no máximo de 5 a 10 minutos para fazer a utilização dessa técnica das marcações. Bom, então vamos começar aqui a falar sobre o desenho em si. Comece traçando a marcação da linha do assoalho do carro e depois trace as duas linhas que limitam as laterais do carro para que seu desenho não saia da folha. Depois que fizer essas duas marcações, aí você vai para a terceira marcação, que é a marcação das rodas. Sempre com traços suaves, porque essas marcações vão ser apagadas depois. Elas servem só para você ter mais facilidade na montagem do esboço do carro. Depois faça a marcação ali da linha de cintura do carro e logo em seguida faça a marcação que divide o carro ao meio, que corta o carro ao meio. E a última marcação que você vai fazer é a marcação da borda total do carro. E um detalhe muito importante, você não precisa fazer essas marcações perfeitinhas como estão na foto. Você pode fazer umas marcações mais ou menos, porque você vai apagar essas marcações. Então você não precisa de fazer essas marcações perfeitinhas da maneira que está na foto. Elas servem só para te dar uma noção de espaço do carro na folha. Bom, essa foi a primeira etapa. Uma coisa importante para lembrar dessa primeira etapa são os traços suavizados. Sempre procure fazer traços bem suaves e com uma velocidade média, nem tão rápido e nem tão devagar. Seus traços devem ser traços contínuos. É importante que você não faça aquele tipo de traço peludo, né, que muita gente que é iniciante faz. Então tome bastante cuidado com isso. Passada essa primeira etapa, você vai demorar no máximo 5 a 10 minutos para fazer essas marcações, se você não ficar tentando fazer elas perfeitinhas, né, como eu disse antes. Agora na segunda etapa você vai começar a apertar mais os traços à medida em que você for montando o carro, observando a foto sempre. Você vai escolher uma parte do carro que você quiser para começar a montar. Eu normalmente começo pela dianteira. Você pode começar pela lateral, pelo teto, pelo capô, onde você quiser. Tente não apertar tanto os traços nessa parte, porque normalmente você vai errar bastante se você for um iniciante. Então procure fazer essa parte com traços medianos e claro, faça a lápis. Eu no caso aqui estou fazendo a caneta porque é uma aula, então fica melhor para vocês observarem os traços com uma caneta. Se você é um iniciante nesse mundo dos desenhos, você com certeza vai começar errando bastante, então não se preocupe, isso é totalmente normal nessa fase dos erros aí. Então se você estiver errando bastante, pode ficar tranquilo, é só apagar o que tiver errado e tentar fazer de novo, quantas vezes for necessário. Ao decorrer dessa aula eu vou dar algumas dicas bastante simples, só que fazem toda a diferença se você quiser se tornar um bom desenhista.
A primeira dica é a seguinte: não se preocupe com a beleza do seu esboço no início do seu desenho. Procure cuidar basicamente de duas coisas: da perspectiva do carro e das proporções. Essas duas coisas são o que definem se o seu carro está com uma aparência mais realista ou não. E eu vou explicar o que são essas duas coisas de uma forma simples. A perspectiva é basicamente aquilo que vai fazer com que o carro pareça estar saindo da folha. É o que realmente dá a impressão de que o desenho está saindo da folha. Então você vai ter que observar a foto que você está tentando desenhar e vai ter que, no olhômetro mesmo, tentar fazer a perspectiva da forma correta. Demora para você pegar o jeito fazendo isso, principalmente no desenho de observação, só com bastante treino mesmo, para que você pegue essas noções aí e treine o seu olho artístico, que isso basicamente vai tratar do quão seu olho artístico está bem treinado. Já as proporções eu posso exemplificar da seguinte forma: tente comparar as partes do carro entre si. Por exemplo, qual é a proporção do tamanho do farol em relação às entradas de ar da dianteira? Ou qual a proporção da placa em relação às rodas do carro? Então, vá comparando essas proporções à medida que você for montando o esboço, que você vai perceber os seus erros com muito mais facilidade e assim você vai poder corrigir e arrumar o que tiver errado. Uma característica que você vai ter que treinar bastante quando estiver aprendendo a desenhar é a paciência. Você vai ter que aprender a ser bastante paciente. E eu já vou dando essa dica para você: tenha muita paciência quando estiver desenhando. Eu normalmente demoro de 1 a 2 horas para fazer um esboço bem feito. Então você pode demorar até mais se você ainda é iniciante. Por isso eu sempre recomendo aqui que vocês tenham paciência quando for desenhar, para que seu desenho saia o melhor desenho possível. Busque fazer o seu melhor a cada desenho. Essa é uma dica simples, só que faz toda a diferença. Outra coisa sensacional que você pode fazer, só que agora para evoluir de uma forma muito mais rápida, é praticar todo dia. Eu recomendo que você pratique no mínimo 1 hora por dia, fazendo o máximo de desenhos que você conseguir, mas claro, sempre focando na qualidade e não na quantidade. Uma das bases para você reconhecer um bom desenhista é observar os traços dele. A base para se tornar um bom desenhista, com certeza, é um bom controle do traço. Então, procure alguns exercícios na internet falando sobre exercícios de traço, como melhorar o meu traço. Aqui no YouTube mesmo você vai achar bastante vídeo sobre o assunto. Então, pesquise e pratique esses exercícios de traço sempre antes de começar a desenhar. Você vai sentir uma melhora muito grande em relação aos seus traços se você botar essa dica em prática. Em algumas semanas você já vai perceber os resultados desses exercícios de aquecimento, exercícios de melhora do traço. Nessa segunda etapa, à medida que você for montando o esboço, você vai percebendo os seus erros e você vai também corrigindo sempre as proporções e a perspectiva. À medida que você for montando o desenho nessa segunda etapa, você vai tentar observar bem todos os detalhes do shape do carro, da lataria do carro em si, a altura do carro, a altura ali da caixa de rodas, a altura dos faróis em relação ao para-choque. Observa tudo isso. São bastante detalhes, então por isso que é demorado. Bom, depois que você terminar a parte de esboço, se você quiser pintar o desenho, aí você vai ter que observar se o seu desenho está 100%. Como assim está 100%, Luan? Observe a perspectiva e as proporções se elas estão corretas. Não comece a pintar se elas não estiverem bem feitas. Senão o seu desenho não vai ficar um desenho bem feito e não vai chegar no resultado que você quer. Nunca comece a pintar se o seu esboço não estiver 100%. Como eu disse, dê o seu melhor e se você achar que é hora de pintar, comece a parte da pintura. Se você observar muitos erros depois que terminar o esboço, você pode usar uma técnica chamada overlay, na qual eu falo em um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição dessa aula para que você aprenda essa técnica chamada overlay, que é uma técnica muito simples e rápida para consertar os seus erros se você tiver com um esboço meio capenga, beleza? Então acesse o vídeo lá se você tiver com dificuldade nessa parte do esboço, para que você arrume os seus erros com mais facilidade. Terminada essa segunda etapa, você já pode partir para a terceira etapa, que é basicamente fazer os detalhes menores do carro, finalizar o esboço e começar a pintar. A pintura dos meus desenhos eu faço da seguinte forma: eu divido os tons da pintura em 3 tons básicos: os tons mais escuros, os tons medianos e os tons mais claros. Então é só observar a foto que você está tentando copiar e observar esses 3 tons aí na pintura da lataria do carro. É bem de boa, é bem simples, é só você fazer com calma, sem pressa. Eu normalmente começo pelos tons mais escuros. Nas partes das rodas,
Eu basicamente uso a técnica das marcações para fazer as pontas e na parte da pintura eu faço alguns degradês, como você pode observar, e jogo um azul claro para representar o reflexo do céu. Também faço isso nos vidros do carro e também às vezes nos faróis. Na parte da lataria eu usei 2 tons de cinza da Copic e fui trabalhando com degradês e também seguindo a dica que eu disse sobre os 3 tons da pintura. Observe bem todos os 3 tons, os tons mais escuros, os tons medianos e os tons mais claros, e joga isso para o seu desenho. Bom, o desenho terminado, eu demorei cerca de 2 horas para estar fazendo esse desenho. Se você curtiu o meu trabalho, deixe o seu gostei aí abaixo e compartilhe com seus amigos que também curtem carros ou desenho. Se você tiver alguma crítica, sugestão, alguma pergunta, deixe o seu comentário aqui abaixo que eu vou te responder sempre que possível. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora clicando no botão vermelho para receber mais vídeos sobre o mundo dos desenhos automotivos toda semana. E você que já é inscrito aqui, não se esqueça de clicar no sininho aqui abaixo do vídeo para que você ative as notificações no seu celular ou tablet. Fazendo isso, você vai receber todos os vídeos em primeira mão. E antes de finalizar o vídeo, eu quero que você nunca se esqueça de uma coisa. Qualquer pessoa pode aprender a desenhar carros, desde que ela pratique e estude as técnicas numa frequência constante e ame o que faça, né? Se eu posso, você com toda certeza também pode. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Um forte abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre e até o próximo vídeo aqui do canal, Luan Drawings.